Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Igreja, pode dar glória, pode dar aleluia. Ore, canta, labás. Ai, que saudade de vocês. Já quero parabenizar a direção da igreja pela organização e o cumprimento do decreto aqui municipal e até estadual e por que não federal, por estar respeitando as regras, né, desse município. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Esse espaço que vocês estão tendo um dos outros é para minha e para a sua segurança. Amém? Meus amados, eu gostaria que o grupo de louvor louvasse um hino abençoado para nós. Pode ser, meus amores? Pode começar a louvar, por favor. Quando eu vinha subindo aqui para o altar, eu olhei ali o meu celular para falar um pouco com as pessoas que estavam linkadas nessa live. E ali a gente observou alguns nomes, que outrora eu também me encontrava na minha casa, assistindo as lives. E por muitas vezes os nossos afazeres, a gente ainda se mantém sentado, parece que engessado, parado num sofá ou numa mesa na cozinha e continuando fazendo os afazeres muitas vezes. Mas eu convido agora todos vocês que estão aqui na igreja, e vocês que estão nas casas de vocês, vocês que estão no trabalho de vocês, aonde você estiver, se você puder, levanta agora, canta labás. Aproveita esses 40 minutos de palavra, aproveita essa 1h30 de culto e adora o Senhor. Saia do comodismo, igreja. Adora, Senhor.
último culto tinha adorado mais. Aleluia. Aleluia. Louva, grupo de louvor. Todavia me alegrarei. Se alegra com o Todavia me Senhor. alegrarei. Se alegra, Diego. Se alegra, Diego. Todavia me alegrarei. Diogo também, onde você está, se alegra, Diogo. Todavia me Jesus te ama. Aleluia, canta na voz. Se alegre, Isabel, junto com a sua amiga Alice, agora na casa dela. Se alegra, filha. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Nós não sabemos o dia de amanhã. O amanhã só pertence ao Senhor. Oh, decanta la paz. Aleluia. Oh, decanta la. Aleluia. Glória a Deus. Sente a unção em casa. Sente a unção em casa. Hoje, igreja, pode sentar. Oh, decanta la paz. Hoje, conversando com a minha família, e nós falamos muito lá em casa sobre a palavra do Senhor, e a gente começou a bater um papo sobre isso, pastora e igreja. Nós falamos que isso aqui é só um templo. Isso aqui, Silas, David, nada mais é que uma construção, Ney. É uma alvenaria que fora levantado. Decanta la paz. Nós não temos que vir lá de fora. Oh, decanta la paz. Para poder buscar a presença, nós temos que trazer a presença de casa. A presença está aqui dentro, não é aqui não. Oh, decanta la paz. Quando todo mundo foi embora, a presença de Deus vai. Quando nós chegamos, ela vem. A igreja ficou fechada por um bom período, né, pastora? O grupo de louvor, obviamente, não louvaram aqui na igreja. O Marcos não ministrou a palavra. E sucessivamente, os afazeres da igreja ficou por um período parado. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Nós não deixamos de ser crente em Cristo Jesus. Nós não somos dependentes de uma construção. Nós somos dependentes de Jesus Cristo. Nós somos dependentes de Jesus Cristo. Nós somos dependentes de Jesus Cristo. Canta la paz. Aleluia. Vou procurar ser bem breve com os irmãos, para não cansar vocês que estão aqui, nem vocês que estão na casa de vocês. Mas preste muito atenção. Se vocês puderem compartilhar, copiar o link e mandar para os seus amigos, como nós mandamos muitas coisas para os nossos amigos, mande essa pregação, mande este culto. De repente, você fazendo isso, tendo essa atitude, você vai estar impedindo, através do mover do Espírito Santo, alguém querendo tirar a própria vida, um casamento acabando de se desfazer, e ouvindo a palavra, vão ser renovados, restaurados em nome de Jesus. Então compartilha, manda para o seu amigo, manda para o seu irmão. E falando eu com o Espírito Santo, orando, porque não adianta você estudar e ler um monte de livros, é muito importante e eu faço isso, mas para você obter algo de Deus é joelho no chão e jejum e oração. E falando com o Espírito Santo, Ele coloca no meu coração um texto que é muito conhecido, e por que não dizer talvez o mais conhecido da Bíblia, um texto que eu particularmente gosto muito de estar ministrando e gosto muito de fazer leitura. O Espírito Santo de Deus coloca no meu coração no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 15. Eu gostaria que a igreja abrisse, e você que está em casa, que está com a sua Bíblia na mão, pode abrir também no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 15 e o versículo de número 31.
Diz assim a palavra do Senhor: respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. Quem está falando não sou eu, quem está falando é o pai. Ele canta lá. Falar dessa parábola onde Jesus Cristo fala sobre o filho pródigo, se faz talvez necessário que a gente volte um pouco atrás, se mantendo, porém, no capítulo de número 15. Eu venho falar para vocês de uma circunstância onde Jesus Cristo, ele se encontrava cercado pelos publicanos, cercado pelos pecadores. Publicano nada mais é que aquele judeu que trabalhava para o romano, aquele judeu que cobrava impostos, aquele judeu que prestava serviço para toda aquela cúpula de Roma. Aqueles eram considerados publicanos. O texto fala que Jesus Cristo estava conversando com os publicanos e conversando também com os pecadores. Mais adiante o texto continua nos dizendo que, se aproximando também de Jesus, os fariseus se aproximam de Jesus e agora também encostam os escribas. Acho que isso nunca aconteceu com vocês. Quando nós estamos auxiliando, orando, conversando com alguém que está em pecado, tentando ajudar ele de alguma forma, intercedendo pela vida dele, fazendo visita, sempre vai encostar alguém que vai falar: para, não tem mais jeito, pode parar, esse aí não tem conserto. Você mexe hoje, você ora hoje, você traz hoje, amanhã ele está na droga, pode parar, não vale a pena. Eu digo para vocês, vale a pena sim. Vale a pena sim. Invista nas pessoas que realmente precisam de vocês, igreja. O texto diz claramente que os escribas, os doutores da lei, os fariseus, que é tirador de sarro, encosta perto de Jesus Cristo e começa a questionar Jesus Cristo, igreja. Começa a falar para ele: mas por que o Senhor está conversando com essas pessoas? Essas pessoas são pecadoras e o Senhor não pode conversar com elas, sendo que ele veio para os doentes, ele veio para salvar a igreja, para salvar esse povo que precisa da palavra. Oh, decanta labás. O texto continua nos dizendo claramente, dentro das parábolas, que agora Jesus Cristo, ele vai conversar com esse povo. Ele vai tratar de uma forma, como sempre, carinhosa com os publicanos, e vai falar com os pecadores, fariseus e escribas. Jesus Cristo agora começa a falar através de parábolas. A primeira parábola que Jesus Cristo vai falar para aquele grupo que se encontrava reunido ali perto dele é sobre a ovelha. Dentro ainda de Lucas capítulo número 15. São 3 parábolas que o doutor escreve nesse mesmo capítulo número 15. Agora Jesus Cristo vai falar sobre a ovelha. Eu sei que a igreja já conhece essa parábola, aonde um pastor, ele tinha 100 ovelhas, e uma das ovelhas acaba saindo daquele rebanho, acaba saindo daquele grupo, e acaba indo para o deserto, e acaba se perdendo. O pastor, por sua vez, assim diz Jesus Cristo, assim conta o nosso Senhor essa parábola, que o pastor deixou as 99 e saiu em busca daquela ovelha perdida. O que chama a minha atenção, através do Espírito Santo, é que aquela ovelha estava perdida lá no deserto. A ovelha estava perdida lá fora. Tem muita ovelha perdida fora, mas nós vamos ver aqui hoje que tem ovelha que está perdida aqui dentro também. Essa ovelha em especial estava perdida lá fora no deserto. A Bíblia nos diz que esse pastor sai, traz a ovelha de volta, reúne os seus amigos, reúne a sua parentela, reúne todo aquele grupo que sempre estava com eles e se alegram, porque a ovelha perdida voltou para a casa do Pai. Agora Jesus Cristo, ele continua falando através de parábola, e agora ele vai falar sobre a dracma, que também é do conhecimento de todos vocês. Jesus Cristo agora vai mencionar que tinha uma mulher que tinha 10 moedas, que tinha 10 dracmas, e dessas dracmas, uma ela acaba perdendo. O texto vai dizer para mim e para você,
que essa moeda que essa mulher perdeu, ela perdeu foi dentro de casa. A ovelha foi perdida lá fora, mas agora está perdendo dentro de casa. Como pode? Não que se perder lá fora é normal, mas perder dentro de casa. O texto vai dizer claramente que essa mulher procura essa dracma perdida. Essa mulher começa a varrer a casa. Imagino eu conjecturando, levantando os poucos móveis que talvez ela tinha e procurando aquela moeda. Mas qual é a importância que tinha aquela moeda na vida daquela mulher? A história vai nos dizer claramente que toda mulher, que quando ela ia casar, o pai reunia uma importância de moeda, de dinheiro, de valores, entregava para a filha e falava para a filha: filha, você está casando. Se alguma coisa der errado, se alguma coisa sair fora do controle, se seu esposo falecer, se algo der errado, você tem você tem crédito para voltar para a casa do pai. Nós precisamos ter crédito com Deus. O texto vai dizer claramente que essa mulher procura desesperada essa dracma perdida, e ela encontra a dracma perdida dentro de casa. Consequentemente, não diferente da ovelha, ela reúne os seus amigos, reúne a vizinhança, reúne todo mundo que era mais próximo e faz uma grande festa e se alegra, porque a dracma perdida, o que estava perdido dentro de casa agora ela achou, o que estava perdido agora não está perdido mais, o que todo mundo desistia agora não vai desistir mais, porque o que estava perdido em casa não está mais. E assim o Senhor Jesus Cristo continua falando através de parábola. Agora, igreja, nós vamos entrar dentro do texto, dentro daquilo que nós lemos. Eu venho trazer para vocês agora também, através do Espírito Santo, algo muito particular, algo profundo, que veio diretamente do céu. Isso aqui não foi conquistado, foi copiado. Isso aqui foi de oração e jejum até agora. Isso aqui é pagando o preço. É assim que vem, não é assim que vem a palavra. Não fica sentado achando que vai cair do céu, que não é assim não. Canta alabança. O texto vai dizer para nós que agora Jesus Cristo, ele vai tratar com esse povo, mencionando a parábola agora do filho pródigo. Agora o Senhor Jesus Cristo, ele se coloca falando sobre essa parábola. O texto vai dizer para mim e para você que a parábola do filho pródigo, lá no seu capítulo de número 15, versículo de número 11, começa dizendo que um certo homem tinha 2 filhos. Até aí é normal. Um homem ter 2 filhos, até aí é normal. Agora o texto vai dizer que tinha um que era mais velho e o outro era mais novo. Também é normal. Agora o porquê o Senhor Jesus Cristo fala as 2 parábolas primeiro? Fala da ovelha que foi perdida lá fora e menciona a dracma perdida que fora perdida lá dentro. E agora consequentemente vem falar sobre o filho pródigo. Agora o texto vai dizer para mim e para você que o mais novo de repente, um dia ele acorda e questiona o seu pai. E fala para o seu pai que ele queria a importância, ele queria a parte da herança, ele queria a herança de pai vivo. Ele canta lá base. Não é diferente de hoje, igreja. Nós assistimos às televisões, os canais, ouvimos nos rádios, filhos matando os pais para poder ficar com a herança. Mas o texto aqui está dizendo que esse mais novo queria a herança do pai vivo. O pai, por sua vez, muito bom. O pai, por sua vez, de tanto o filho talvez insistir, ele acaba fazendo a divisão. Ele acaba cedendo. Igreja do Senhor, talvez você que está na sua casa agora está se perguntando: é muito bonito o que você está falando, mas agora eu estou desempregado,
Eu também estou, mas agora eu estou passando uma dificuldade, mas agora de repente meu casamento não está bem, mas a porta de emprego realmente não quer abrir, o meu carro só dá problema, eu gostaria de comprar um carro, não deu certo. É porque nada disso foi a hora certa. O seu casamento sim vai ser restaurado, tudo é no tempo do Senhor Jesus, mas aqui não. Aqui esse jovem começa a questionar o pai, insistir para o pai, me dá, pai, me dá minha parte, pai, me dá minha parte, pai, me dá minha parte, pai. O pai, de tanto ouvir, cedeu. Às vezes Deus está falando no meu coração, no seu coração, no seu coração, que ainda não é o tempo, e nós estamos insistindo em algo que Ele já falou que ainda não é o tempo. Ele, por ser maravilhoso, por ser de puro amor, Ele acaba nos abençoando, e lá na frente nós pagamos o preço. O pai faz a divisão. O texto é muito claro, divide entre os dois. Eu vou correr aqui para poder dar tempo. Ele divide entre os dois, dá a importância da suposta herança para o mais novo. Também dá a importância para o mais velho. O texto fala que teve divisão entre os dois. Então o mais velho também pegou a parte dele. Consequentemente, nós vamos ver lá no final que o pai também ficou com a parte dele. Então assim foram dividido em 3 partes. Agora sai esse mais novo. O texto vai dizer que depois de alguns dias, realmente ele vai sair. Depois de alguns dias, ele chega no pai dele e fala para o pai dele assim: pai, eu vou embora. A igreja entendeu? Um dia foi abençoado. Logo depois que ele pegou a importância que ele acreditava que era dele, a herança de pai vivo. E agora, 2, 3 dias depois, ele fala: agora estou indo embora. Agora que eu já peguei a bênção, que Deus já abriu a porta, que eu já fui ungido na igreja, eu estou indo embora. Já consegui a minha bênção, agora eu estou indo embora. Eu queria ser levita e eu consegui. Eu queria ser diácono, eu consegui. Eu queria ser evangelista, eu consegui. Cheguei a ser pastor, agora eu estou indo embora. Depois que recebe a bênção, aí decide ir embora. Se fosse embora para uma outra casa, para uma casa também abençoada quanto essa que ele morava com o pai, não, mas esse toma uma decisão de ir embora para o mundo. Igreja, e quando nós estamos no conforto da casa dos nossos pais e decidimos ir para o mundão, nós vamos pagar preço. Quando nós decidimos sair debaixo das asas dos nossos pais, quando nós decidimos sair da casa do pai para ir para o mundo, vem consequência. E as consequências são muito pesadas. Ele decide ir embora. E agora no versículo de número 15, 14, 15 e 16, ele vai começar a viver um processo de humilhação. Igreja, ele tinha tudo. Ele tinha amor, ele tinha proteção, ele tinha alguém que orava por ele, ele tinha alguém, ele canta lá, que enxergava o esforço dele. Ele tinha tudo aquilo para poder crescer, mas agora está no mundão, está sendo humilhado, está sendo castigado, está sendo provado, porque saiu da presença do Pai. O texto vai dizer claramente para mim e para você que ele passa vários sufocos, até que chega um momento que ele já não tem mais nem como se alimentar. Olha o detalhe que o Espírito Santo concede para nós, igreja. Eu vou ler para vocês, vocês não precisam ler. No capítulo de número 15, e agora eu vou lá no versículo de número 15 também, está escrito assim: então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Apacentar porcos. A igreja entendeu? Estava na casa do pai, estava louvando no altar, estava pregando no altar, estava sentado na cadeira embaixo glorificando Deus de pé.
Não se importava quem estava do lado, só dava glória. Ele canta alabança. Tinha proteção espiritual dos pastores. Agora resolveu ir para o mundo. Mas enquanto estava na casa do pai, ela tinha chamado de pastorear a ovelha. Agora preferiu pastorear porco. Tem chamado para pastorear a ovelha, mas prefere pastorear porcos. Saiu da casa do pai. Tinha promessa de ser levita, tinha promessa para poder crescer dentro da obra, mas preferiu se lambuzar na lama, deitar com os porcos e querer comer a comida. Olha o tamanho da humilhação que o filho que está perdido lá fora está se sujeitando. O texto sagrado continua nos dizendo claramente que logo depois que ele sente fome, agora, igreja, no meu ponto de vista, é um dos primeiros princípios que a gente tem que ter para sair do mundão lá fora. Parar de apacentar porco e entrar dentro da igreja e crescer na graça e no conhecimento e começar a apacentar a ovelha. Cair em si. O texto diz que ele caiu em si. Cair em si. Você que está em casa me ouvindo, temos que cair em si, que estamos fazendo tudo errado. Assistindo coisas que não pode assistir, falando coisas que não pode falar, andando com pessoas que é melhor não andar, visitando, frequentando lugares escondidos. Caia em si, enquanto há tempo. Eu repito, no começo da pandemia, muitos não vão voltar mais a cultuar aqui conosco. O que eu digo aqui conosco é aqui na terra. Eu vi um vídeo de um pastor, se não me falha a minha memória, se alguém puder até me corrigir, de um americano. Ele entra na igreja para começar. Isso, as fotos, isso mesmo, né? Isso, né, David? O americano, ele entra na igreja para poder começar o culto, o pastor. É até difícil me falar porque já dá vontade de chorar. Ele entra na igreja e a câmera começa a filmar depois as cadeiras. Cada cadeira tinha um porta-retrato. Tinha porta-retrato que tinha uma família completa. 5, 6 pessoas que morreram através dessa Covid-19, que adquiriu essa enfermidade, essa doença maldita e morreu. Será que aquelas pessoas que estavam naquela igreja, que quando o pastor tomou a decisão de fechar a igreja, será que os últimos cultos daquelas pessoas, elas adoraram o Senhor em espírito e verdade? Por isso, igreja, adora o Senhor em espírito e verdade. Não espera o amanhã. Não, decanta alabasta. Não espera amanhã não. É hoje, é agora. Nós não sabemos o amanhã. Você que está em casa também, para de fazer o que você está fazendo. Decanta alabasta. Caia em si e adora o Senhor hoje. É hoje. Aleluia. O texto continua nos dizendo que agora, esse que era filho, que estava perdido lá fora, ele cai em si. Ele começa a ter ciência que ele deve voltar para a casa do pai. Ele começa a entender que aonde ele está, junto com os porcos, não é o chamado dele. O chamado dele realmente não é apacentar porcos, é apacentar ovelhas. Caindo em si, ele começa a conversar consigo mesmo e depois passa a conversar com Deus. E começa a falar para o Senhor que realmente ele pecou contra o céu e pecou contra o Pai. Ele diz para o Senhor assim: se meu pai me aceitar de volta, eu volto lá como um trabalhador. Eu volto como um trabalhador, porque até os trabalhadores do meu pai, eles comem pão todos os dias. Eu não sei a dificuldade que você está passando. Eu não sei a dificuldade que você está passando.
mas eu profetizo na sua vida: não vai faltar pão na sua casa. Continua na presença, continua na presença. Não sai da casa, não sai da casa, fica na casa. Canta lá base. O que me chama a atenção agora, que agora ele não quer vir mais nem na qualidade de filho, ele quer vir agora na qualidade de trabalhador. E aí eu digo para você: quer comer pão? Tem que trabalhar mesmo. Você quer crescer? Tem que trabalhar. Quer vir para a igreja? Procura os pastores, a pastora. Procura o que eu posso fazer, aonde eu posso trabalhar na obra. Porque aquele que trabalha na obra, se dedica na obra, é mais que abençoado. Tudo aquilo que você semeia, tudo aquilo que você planta aqui na igreja, na obra do Senhor, eu falo para você, Ele reconhece. Traz a minha memória rapidamente. Talvez eu tenha falado isso para vocês em uma das pregações aqui na igreja. Que Noé, quando ele precisava saber se realmente as águas tinham minguado, ele solta ali um corvo, o corvo acaba não trazendo a resposta que ele gostaria. Depois, consequentemente, ele pega uma pomba e solta uma pomba. Essa pomba vai, e depois, quando ela volta com um galinho de oliveira. Faz com que ele entenda que as águas já tinham minguado, as águas tinham baixado. Amém? Bem lá na frente, agora Jesus Cristo, ele é batizado no Rio Jordão por João Batista. Quando Jesus Cristo sai de dentro das águas, o texto vai falar que ele sai rapidamente das águas, e que do alto céu o Senhor fala, o Pai Todo-Poderoso diz: eis aí meu Filho amado, que vai tirar o pecado do mundo. E sobre o ombro do Senhor Jesus Cristo, como um formato de uma pomba, é a presença do Espírito Santo. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Que tudo que vocês trabalham aqui, tudo que vocês semeiam aqui é reconhecido. Deus poderia ter colocado uma águia, Deus poderia ter colocado um falcão, como se fosse um falcão, como se fosse uma águia. Mas acredito eu que agora o Senhor, Ele lembra do animal que auxiliou Noé quando ele precisou. Seja você também um trabalhador na obra, que Deus vai honrar a sua vida. Mais adiante agora no texto, caindo em si e entendendo que ele tem que voltar para a casa do pai, mas ele tem que trabalhar na casa do pai. Eu consigo visualizar agora esse jovem, vou chamar ele de jovem, esse filho pródigo, voltando agora para a casa do pai. Eu imagino agora ele caminhando. O texto vai falar que ele vinha planejando. Imagino eu que ele caminhava e pensava: mas como que eu vou chegar agora e conversar com o meu pai? Realmente eu gastei tudo aquilo que ele me deu em coisas que eu não poderia. Frequentei lugares, postei coisas na internet que eu não deveria ter postado, e muito menos deveria ter feito. Mas agora, como eu vou voltar para a casa do pai? Como eu vou encarar meu pai? Como eu vou encarar os meus amigos? Como eu vou encarar agora a sociedade? Como eu vou encarar agora a igreja? Como é que eu vou voltar para a casa do pai? Eu não sei como eu vou voltar para a casa do pai. Recanto alabás. O texto vai falar que esse jovem, ele vinha caminhando, igreja. Ele vinha caminhando, e de longe o pai avistou ele. Às vezes nós oramos e conversamos com o Senhor, e a gente acha que Ele não está nos vendo, não está escutando as nossas orações, porque está demorando demais. Mas eu venho dizer para vocês que o Senhor, Ele pode estar de longe, mas Ele está te vendo. O Senhor pode estar de longe, mas Ele está te vendo. O Senhor está posicionado na porta, Ele está te vendo, Ele está ouvindo as suas orações, Ele está ouvindo você dizer: eu não aguento mais, não está dando mais, não aguento mais, eu estou quase parando com tudo, eu não quero nem voltar mais. Ele está ouvindo as suas orações. Volta para a casa do Pai. O jovem, ele vem se aproximando da casa do Pai, e o texto realmente fala que ele se encontrava ainda longe, e o pai se posiciona na porta. A maior saudade ali com certeza era do pai. Como lá em Gênesis, o Senhor, ele descia para conversar com Adão e Eva.
Se ele descia, quer dizer que quem tinha saudade era Deus. E agora ele estava na porta. O texto vai dizer, para mim e para você, depois vocês podem ler na casa de vocês, meus amores, que o pai, vendo que o filho tinha reconhecido que era um pecador, que era dependente do pai, que ele tinha caído na real, que ele tinha caído em si, que ele queria abandonar tudo, que estava no caminho para voltar para a casa do pai. O pai sai correndo, abraça e beija o filho. O pai nem espera o filho chegar, ele vai de encontro com ele, encontra, abraça ele. Imagina que naquele momento, igreja, acho que o filho nem entendeu. Fala, mas tudo de errado que eu fiz, pastora, tudo de errado que eu fiz, grupo de louvor, tudo de errado que eu fiz, igreja, tudo que eu aprontei aí fora, é do conhecimento de todos. Os amigos do meu pai passavam e viam o que eu estava fazendo, e certamente contava para o meu pai, contava para o meu irmão e contava para os empregados do meu pai. Mas agora o meu pai, ele me recebe como se nada tivesse acontecido. Não fica preocupado com o que você está fazendo. Não se preocupa com o que você fez de errado. Volta para a casa do pai. Ele não vai nem lembrar do que você fez de errado. Todo o seu pecado vai ser jogado no mar do esquecimento. Aproveita, o Senhor está na porta. Basta você tomar a iniciativa, se aproximar. Ele vai te enxergar e ele vai ao seu encontro. Volta para a casa do pai. Agora, igreja, talvez vocês aqui na igreja e também aí em casa está se perguntando, mas o porquê então Jesus Cristo, ele vem contar duas parábolas antes dessa do filho pródigo? Qual é a ligação que tem? E agora vem para vocês a informação de que a primeira parábola que Jesus fala sobre a ovelha que se perdera lá, a ovelha se perdeu lá fora, lá, a ovelha se perdeu lá, a dracma estava perdida lá dentro da casa. Agora Jesus Cristo, ele acaba de falar sobre o filho pródigo, aquele que se perdera lá fora, que agora está nos braços do pai. O filho mais velho, por sua vez, que tinha ficado com o pai, que também tinha pego sua parte, agora vem descendo do trabalho, e de longe ele escuta a música, ele canta lá. De longe ele percebe que está tendo festa, de longe ele percebe que tem algo ali que está diferente, tem algo que não está normal. Ele percebe que as luzes estão acesas, ele talvez até sente o cheiro do churrasco, do animal cevado que o pai matou para poder receber o filho que estava perdido lá fora. Ele chama um dos empregados e começa a questionar o que está acontecendo ali. O empregado, o texto vai dizer, ele estava até empolgado, igreja. O empregado estava empolgadíssimo, dizendo: ó, seu irmão voltou. Decanta lavado. Não era nem do sangue do empregado, mas o empregado estava dando glória a Deus. Mas a reação do irmão não foi a mesma. O texto vai falar que o próprio irmão, o que ficou na casa, agora vai questionar o pai. Como podia o pai fazer isso com ele? Se ele que se manteve presente, auxiliando o pai na casa. O pai nunca matou nenhum animal para que ele chamasse os amigos para poder fazer uma festa. E agora recebe aquele que saiu lá fora e gastou tudo. Aí Jesus Cristo vem mostrar para mim e para você, um perdido lá fora, outro perdido dentro de casa. Aquele que não se alegra na alegria do irmão, aquele que não festeja quando o irmão volta. Esse que ficou também pegou sua parte da herança. Esse que ficou também não tinha aquele amor pelo pai, simplesmente estava cuidando daquilo que ficou para ele. O texto vai dizer claramente que o pai coloca-se na porta e começa a conversar com ele. Eu imagino que ele começa a questionar agora o pai. Mas pai, por que o Senhor colocou essa túnica?
o porquê o Senhor colocou as sandálias no pé do filho pródigo, do seu filho. Ele não fala do meu irmão, ele fala do seu filho. Decanta alabás. O porquê o Senhor colocou anel nos dedos dele. Igreja do Senhor, José, quando estava morando com seu pai, tinha uma túnica diferenciada, e os seus irmãos tiveram inveja. José agora vai morar na casa de Potifar, é confeccionado para ele uma nova túnica. José agora vai ganhar a terceira túnica lá de Faraó, quando ele se torna governador. Não contente, o Faraó coloca um anel no dedo de José. O pai aqui está dizendo para o filho pródigo e falando para o filho que estava em casa, perdido em casa: seu filho voltou, meu filho voltou, e agora eu vou honrar ele. Ele não vai ser um simples trabalhador. Ele voltou para apacentar, não porcos, apacentar a partir de hoje ovelhas do Senhor. Se põe de pé, igreja, para a gente finalizar em nome de Jesus. Mas fica aqui um ponto de interrogação. Oh, decanta alabás. Gostaria que o grupo de louvor louvasse o mesmo hino em nome de Jesus. Fica aqui uma interrogação, já vou finalizar. Será que o filho que estava perdido dentro de casa, ele entrou para dentro da casa do pai, ou ele ficou lá fora? A Bíblia Sagrada não relata. Fala que simplesmente ele e o pai começaram a conversar na porta da casa. Quero eu, pela misericórdia do Senhor, acreditar que esse filho também caiu em si, e reconheceu o poder de Deus, reconheceu que era um pecador dentro da casa e resolveu entrar. Mas o texto não fala que ele entrou. Então fica um ponto de interrogação. Que esse ponto de interrogação não fique na sua vida, não fique na sua vida, não fique na sua vida, não fique na sua e na minha vida. Não permita que fique esse ponto de interrogação. Coloque um ponto final. Volte para casa do Pai. O Pai te ama e te espera. Aleluia. Que as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. O choro